Diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos guie nesta meditação, nos conceda a graça, Senhor, de entender a sabedoria que há no silêncio. E como nós precisamos estar atentos às nossas palavras, mesmo com as melhores das intenções, porque mesmo nestes casos, muitas vezes tropeçamos nas palavras, tornando-nos consoladores molestos. Que nesta noite o Senhor venha nos ensinar através da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história de Jó e não precisa de muitas explicações. Jó era um homem justo e diz a Bíblia que não havia homem íntegro e reto como ele, temente a Deus e que se desviava do mal. Isto está escrito no verso 1, mas o próprio Senhor, de fato, diz isso. O Senhor no verso 8, veja, o elogio está na boca do Senhor Deus. Falando a Satanás, ele diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás faz aquele desafio a Deus, primeiro toca nas coisas que lhe pertencem e ele vai blasfemar contra ti. Ele é assim temente porque o Senhor o cercou com uma sebe, com uma cerca viva, não é? Bonita, cheia de flores, a ele, a sua casa. O Senhor abençoa as obras das suas mãos. Ele só faz isso porque o Senhor faz bem a ele. Ele não adora o Senhor e teme o Senhor de coração, com um amor sincero. Na verdade, o desafio de Satanás é ao próprio Deus. É como se ele dissesse: o Senhor não é capaz de mover o coração de um homem, senão de alguma maneira comprá-lo com benefícios, com bênçãos temporais. O Senhor então autoriza Satanás, dizendo: tudo que ele tem está no teu poder, só não toques na sua vida, não toques no seu corpo, em nada dele, do seu corpo e da sua vida. Nós sabemos, Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, praticamente num só dia, mas levantando, ele de fato se prostrou diante do Senhor. No verso 20, no verso 21, depois de receber a notícia de todas as perdas, ele diz: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num segundo desafio, Satanás apresenta-se a Deus junto com os anjos e as entidades, os seres espirituais, e de novo o Senhor fala a mesma coisa: viste o meu servo Jó. Ele conserva a integridade, ainda que tu me incitaste contra ele. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 3. Mas Satanás diz: mas tudo que o homem tem, ele vai dar pela sua vida. Estende a mão contra a vida dele, estende a mão contra a saúde dele, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Mais uma vez o Senhor permite a Satanás, porque de fato Satanás só atua sob a permissão de Deus. Ele é, como disse Lutero, o cão na coleira de Deus, e ele executa os juízos à vontade de Deus, ainda que ele o faça para a destruição e por maldade. Deus utiliza as ações de Satanás para o bem maior, que é a sua glória. Então,
Satanás feriu Jó de tumores malignos desde a planta do pé ao alto da cabeça. E é nessa situação de grande calamidade pessoal, de grande miséria pessoal, quando ele está totalmente prostrado pela enfermidade, é que aparecem os seus amigos. E deveria nos chamar a atenção o quanto esses três homens são amigos de Jó. Não se pode dizer que Elifaz, Bildade e Zofar não eram verdadeiros amigos de Jó. Talvez fossem os melhores amigos. Eles sentiram profundamente a tragédia pessoal do patriarca. Observe que eles foram os únicos que se aproximaram dele quando os que o deviam fazer o abandonaram. Como Jó mais tarde vai lamentar, ele diz no capítulo 19, versos 13, 14 e 17, 19, versos 13, 14 e 17, Jó diz: pôs longe de mim os meus irmãos, atribuindo isto a Deus. Deus pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Então, como verdadeiros amigos, ao contrário dos parentes de Jó, aqueles três homens visitaram Jó, a fim de oferecer consolo. E eles lamentaram profundamente a sua tragédia pessoal, como quem lamenta a morte de um ente querido. Eles fazem tudo aquilo que na cultura era expressão de extrema tristeza, de extrema miséria. Diz a palavra de Deus que eles combinaram, ele faz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, verso 11, eles combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. E levantando eles de longe os olhos, eles não o reconheceram, e eles erguem a voz, eles choram alto, eles choram gritando em voz alta, e cada um rasga os seus mantos, joga pó sobre a cabeça. Tudo isso são manifestações dentro daquela cultura do Oriente, do Antigo Oriente, que demonstram grande tristeza. Eles estão realmente tristes com Jó. Então, eles lamentam sua tragédia pessoal, como quem lamenta a morte de um ente querido. Eles se assentam ao seu lado quando ninguém suportava chegar perto dele, e eles silenciam por 7 dias, em respeito à sua dor insuportável. Observe, verso 13, simplesmente sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eles ficaram sem ar, literalmente. Então, nós estamos falando de verdadeiros amigos. É importante que nós saibamos disso. Não são inimigos, não são incrédulos, são amigos e são crentes, são piedosos, são homens de Deus. No entanto, minhas irmãs e meus irmãos, apesar de toda a boa intenção para com Jó, esses amigos, com toda a sua boa intenção, em uma determinada altura se tornaram consoladores molestos. Como chama o próprio patriarca no capítulo 16, verso 12, depois de ouvi-los por algum tempo, ele diz: vós sois consoladores molestos, ou seja, vocês são consoladores que molestam, que em vez de consolar, trazem dor. Por quê? Porque tentando justificar o sofrimento de Jó e explicar o sofrimento desse homem de Deus, eles foram desastrados com as palavras. Há aqui no livro de Jó, minhas irmãs e meus irmãos, 3 ciclos de debates. 3 ciclos. Elifaz fala, Bildade fala, Zofar fala, e Jó replica a cada um deles. Então veja, é interessante isso, mas em 3 ciclos de debates, os amigos de Jó estão tentando resolver o problema da justiça retributiva de Deus. Eles estão tentando elaborar o que os filósofos e teólogos chamam tecnicamente de teodiceia.
teodiceia é a tentativa de explicar o mal no mundo, apesar de um Deus justo existir. Essa palavra teodiceia vem de duas palavras, theos, que significa Deus, e dikia, ou a palavra dikaios, que significa justo. Então é uma tentativa de justificar a Deus pelo mal no mundo. E é o que eles tentam fazer, eles tentam desenvolver uma teodiceia. E os amigos de Jó tentam resolver o problema da justiça retributiva de Deus, procurando responder à pergunta: por que Deus inflige sofrimento ao justo? Essa é a pergunta. Eles a aplicam a Jó. Por que sofre Jó? Por que sofre Jó? Só que, seguindo superficialmente a teologia da justiça retributiva de Deus, os amigos de Jó contestam a sua alegada inocência e o condenam como um pecador punido pela justiça divina. Resumidamente, o que eles dizem: Jó, você só pode ter pecado. Você tem pecado e grave. Essa é a explicação de uma maneira simples e resumida. Embora isto muitas vezes, meus irmãos, se aplique, de fato, muitos dos nossos infortúnios são consequências diretas de pecados, de escolhas erradas. Deus está tratando o nosso pecado. Eu diria que possivelmente a maioria dos nossos sofrimentos, via de regra, são consequências dos nossos pecados. Todavia, nem sempre é assim. E não era esse o caso de Jó. Mas os três amigos chegam basicamente à mesma conclusão. Eles pensaram: o sofrimento é sempre consequência direta do pecado pessoal daquele que sofre. E a iniquidade é sempre punida neste mundo. Eles argumentam equivocadamente que era possível avaliar o favor ou desfavor de Deus. E a alguém, o favor ou desfavor de Deus a alguém, o amor ou desamor de Deus a alguém, era possível avaliar isso pela prosperidade ou adversidade material, respectivamente. Ou seja, era possível avaliar se alguém era amado por Deus, porque se aquela pessoa só tinha bênçãos na sua vida, como Jó sempre teve antes desses sofrimentos, então ela era amada por Deus. Mas se ela era uma pessoa tão miserável e doente, e só tinha infortúnios, então com certeza aquela pessoa era alguém rejeitada por Deus porque tinha pecado. Essa teologia permaneceu por muito tempo no meio dos israelitas. Você lembra em João capítulo 9, quando Jesus encontra um cego, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Eles não perguntam se ele pecou ou não, ou se alguém pecou ou não. Eles só perguntam: quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, os amigos de Jó, eles seguem essa teologia da justiça retributiva de Deus, que não se aplicava ao caso de Jó. Então, eles argumentam que é possível avaliar a vida dessa forma. Então, e eles assumem também, erroneamente, que o povo pode compreender os caminhos de Deus sem levar em conta o fato de que as bênçãos e a retribuição divina podem ir além da vida presente, porque há uma vida além desta. Portanto, inculcando-se por sábios, os amigos de Jó falam insensatamente. Porque eu comecei lendo este texto, e é óbvio que nós não vamos fazer uma exposição do livro, eu quero apenas trazer algumas reflexões, porque possivelmente o momento em que os amigos de Jó foram mais sábios foi quando eles ficaram calados. Exatamente isso. Quando eles começam a falar, depois que Jó amaldiçoou o seu nascimento, eles começam a falar coisas que, segundo Deus, não são retas acerca do Senhor. E é por isso que ao final, eu peço que você abra ali no final, quando Deus aparece a Jó no meio de um redemoinho, lá no final, já no capítulo 42, depois que Jó confessa a sua ignorância, confessa que ele queria ser mais justo do que Deus, confessa ou rende-se à soberania inescrutável de Deus e à sua sabedoria. No capítulo 42, verso 1,
ao final, o Senhor expressa a sua ira contra os amigos de Jó. Por um lado, o Senhor havia respondido ao próprio Jó em forma de arguição, como os irmãos sabem, convencendo-o da inconsistência dos seus argumentos e da sua própria ignorância quanto aos desígnios divinos, além da sua atitude de querer ser mais sábio e justo do que o Senhor. Isto o Senhor começa a fazer a partir do capítulo 38. Mas nós não vamos ler lá, é só para você saber, ou para você lembrar. Então, por um lado, Deus repreende a Jó por causa da sua posição de querer ser mais sábio e mais justo do que ele. Por outro lado, o Senhor repreende os amigos de Jó, e observe aí, capítulo 42, verso 1, está escrito: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, ele disse também a Elifaz o temanita, possivelmente o mais velho e o líder desse grupo: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Veja, Deus não diz assim, porque você acusou Jó injustamente. Não é esse o pecado. Porque não dissestes de mim o que é reto. Vocês não falaram de mim aquilo que era reto, como o meu servo Jó. Ainda que Jó quisesse ser mais justo em um determinado momento, questionando a Deus e querer ter um conhecimento que só Deus poderia ter, ele não falou nada acerca de Deus que não fosse reto, mas os amigos de Jó falaram de Deus o que não era reto. Então é interessante, porque eles acusam Jó de pecados que ele não cometera, jamais cometera. Mas o Senhor Deus toma isto como uma palavra acerca dele mesmo. E por quê? Porque o que o Senhor disse no início 2 vezes a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há nenhum homem na terra como ele, temente a Deus, que se desvia do homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quando você acusa de pecado alguém que é temente a Deus e que é inocente em relação àquele pecado, você está falando contra Deus. É o testemunho de Deus. Este é o ponto. Então, meus irmãos, é interessante isso, porque os amigos de Jó, eles precisaram da intercessão desse justo moribundo, para terem os seus pecados perdoados. Jó aqui é um tipo de Cristo, porque ele é o justo sofredor, que padece o ataque de seus próprios amigos. Lembra quando Judas beijou Jesus, ele disse: amigo, a que vieste? E os seus amigos, que eram os discípulos, o abandonaram naquela hora da cruz, ainda que depois tenham se convertido. Pedro o negou, né? Então, Jó é um justo sofredor, e esse justo sofredor intercede por aqueles que o acusaram injustamente. E nisso ele é um tipo de Cristo. Diz a Bíblia que o Senhor diz, no verso 8 do capítulo 42, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não venha e não vos trate segundo a vossa loucura. Quando o Senhor diz que eles não falaram dele o que é reto, não significa que eles não fizeram coisa alguma, de fato, que eles não falaram nada correto de Deus. Quando você vê, por exemplo, eles falando, você verificará que eles falam coisas bonitas sobre Deus. Eles colocam coisas aqui sobre Deus muito, muito importantes. Observe no capítulo 4. Especialmente o capítulo 5, ele faz do verso 9 a 13. Veja, por que eles não falaram de Deus o que é reto? À primeira vista, quando nós lemos o livro de Jó, as palavras dos seus 3 amigos nada tem de indigno no que se refere ao ser de Deus e aos seus atributos. Preste bem atenção. Pelo contrário, em palavras poéticas bem escolhidas, eles se referem a Deus com notável reverência.
E aqui em Jó, capítulo 5, de 9 a 13, ele faz, por exemplo, diz do Senhor: Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. Bildade, por sua vez, no capítulo 25, versículos 2 e 3, ele diz: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz. E ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? Estou lendo a Nova Almeida atualizada. E sobre quem não se levanta a sua luz? Nada disso é falso. Eles estão falando coisas bonitas sobre Deus. Este é o ponto. Mas qual é o ponto da acusação deles com relação a Jó, ou com relação a Deus? É que eles aplicam a doutrina dos atributos de Deus erradamente. Quando, por exemplo, ele diz que o Senhor apanha os sábios na sua astúcia. Quando eles falam que Deus pune os pecadores, está correto, mas eles aplicam a pessoa errada. Então veja, você pode ter uma boa teologia e aplicá-la de maneira errada. Se você tem uma boa teologia e aplica de maneira errada, você não está falando de Deus o que é reto. Este é o ponto. Minhas irmãs e meus irmãos, de tudo isto nós podemos extrair pelo menos 2 lições. Eu quero já concluir. 2 lições pelo menos nós podemos extrair daqui. A primeira delas é que o fato de sermos verdadeiros amigos não nos garante que seremos bons consoladores. Essa é a grande primeira lição desta mensagem. O fato de que de sermos verdadeiros amigos, não garante que seremos bons consoladores. Irmãos, são muitas as vezes que bem intencionados a gente dá mau conselho. E como eu já vi, às vezes eu tenho que desfazer um mau conselho que um irmão deu para o outro. O irmão fulano disse que era para eu fazer assim, e não estava certo. Eu falei, não é isto que a Escritura diz. A Escritura faz de outro modo. Então, nós precisamos ter em mente, irmãos, de que, a fim de sermos eficazes no aconselhamento mútuo, nós precisamos associar a bondade ao conhecimento, que na Escritura é sinônimo de sabedoria. Paulo reconhece a importância de ambas as virtudes quando ele elogia os cristãos de Roma. Em Romanos 15, 14, nós expomos há alguns dias aí na quarta-feira, ele testemunha em Romanos 15, 14, e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Então você pode estar cheio de bondade, bem intencionado e dar um mau conselho. Um pai bem intencionado, uma mãe bem intencionada pode dar um mau conselho. Aliás, o seu amor maternal, mamãe, pode levá-la a dar mau conselho. Sabe por quê? Porque o seu amor maternal é manchado pelo pecado. Ao contrário do que o mundo diz, o amor maternal não é um exemplo de pureza. Poderíamos dizer que dos amores humanos é o mais profundo, mais intenso e, via de regra, o mais fiel, mas ele é um amor natural e ainda é manchado pelo pecado. Como disse C.S. Lewis, até o amor de mãe precisa ser crucificado com Cristo para que ressuscite o amor ágape, o amor que só o Espírito Santo pode dar. Então, você pode ser um bom amigo, mas a minha pergunta, você é uma boa amiga, mas você é uma boa conselheira? Você talvez tenha bondade em seu coração, ninguém aconselha um amigo maquinando o mal, desejando o mal dele, mas será que você tem o conhecimento, a sabedoria das Escrituras para aplicar corretamente? Nós precisamos ter isto em mente, meus irmãos. Nós podemos ser verdadeiros amigos, e isto não garante que seremos bons consoladores. Por isso nós precisamos ler a Escritura e nós precisamos saber aplicar a Escritura a cada área da vida. É isto que significa a expressão em toda a sabedoria e entendimento espiritual.
Paulo, em Colossenses 3,16, ele nos ordena que nós devemos sim nos aconselhar uns aos outros, nós temos o dever de estarmos preparados. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus, ele diz, em toda a sabedoria. Significa que você precisa ser apto a aplicar toda a Escritura a cada parte da vida. Então eu sempre pergunto, as pessoas até quando dão conselhos que moralmente são conservadores, têm dificuldade de mostrar a base desse conselho na Escritura. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que nós não nos tornemos consoladores molestos, porque é isso que podemos nos tornar se nós não associarmos o conhecimento, à bondade, não associarmos o conhecimento espiritual. E a segunda e última lição que nós aprendemos aqui é que, às vezes, o silêncio é a mais sábia atitude de um amigo ante a dor do outro. Ou, vou colocar aqui no feminino que tem mais mulher. Às vezes, o silêncio é a atitude mais sábia de uma amiga ante a dor da outra. É reconhecido, e toda essa confusão que está tendo de gênero aí não mudou um dado científico, que a mulher tende mais a falar que o homem. Eu esqueci agora a proporção de palavras que uma mulher fala em relação ao do homem, mas é descomunal a diferença. É óbvio que Deus lhes deu essa capacidade, tendo em mente cumprir o seu propósito, mas, como tudo mais, o pecado manchou essa capacidade. É por isso que Paulo, quando fala das mulheres lá, Pedro, quando fala das mulheres que têm maridos incrédulos, no capítulo 3 da sua primeira epístola, ele diz que o marido deve ser ganho sem palavra, por meio do procedimento, porque a tendência é falar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o silêncio, algumas vezes, é a mais sábia atitude que nós temos diante de um amigo quando ele está, ou de uma amiga quando ela está em sofrimento. Nós somos ordenados, minhas irmãs e meus irmãos, a falar somente aquilo que for bom para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, lá em Efésios 4:29. Somente o que é bom para a edificação, conforme a necessidade. Então, isto edifica, isto é necessário, isto transmite graça aos que ouvem. Porém, sabendo da nossa tendência a falar irrefletidamente, o mesmo Deus, na sua Escritura Sagrada, nos adverte que cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para ficar irado, em Tiago 1:19. Ou seja, nós temos que ser, ele usa a palavra tardio, é a palavra lerdo, ele usa a palavra lerdo para falar. Não se precipite a trazer um julgamento sem ponderar, mas esteja pronto para ouvir. Bons ouvidos muitas vezes trazem mais consolo do que muitas palavras. Eu já contei isso em um determinado local, que estando no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu fazia visitação hospitalar de manhã e à tarde, quando minha esposa estava internada, e eu entrei para a equipe de capelania, fiz o curso e entrei, e a gente ia de manhã e à tarde. Um desses dias, uma senhora vinha saindo do hospital e disse: você sabe onde fica tal lugar? E eu já me preparando até para pregar o evangelho, aproveitar para pregar o evangelho, e eu disse o lugar. Ela disse: sabe porque eu estou tão aflita? E ela começou a contar toda a sua história, e ela passou uns 15 minutos falando. E eu fiquei só calado, ouvindo. E quando ela terminou, ela me deu um abraço e falou: ai, muito obrigado por ter me ouvido, eu estou muito mais aliviado, obrigado, 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 foi muito bom, e foi embora. Mas, Senhor, eu queria falar. Não é hora de você falar, ela só queria ouvidos. Outro vai semear, mas agora ela precisa de ouvidos. E eu nunca esqueci daquilo. Muito importante nós ouvirmos, meus queridos. É claro que as palavras ditas a seu tempo são um proveitoso veículo de sabedoria.
as Escrituras ressaltam também que pode haver, no entanto, sabedoria no silêncio. Como está escrito em Provérbios 17, 27 e 28, Provérbios 17, 27 e 28, quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Veja, quem controla, é um paralelismo aqui. Quem controla as suas palavras é sereno de espírito. Geralmente a pessoa muito ansiosa, não é serena de espírito, ela tem que falar. Se ela está triste, ela fala. Se ela está nervosa, ela fala. Se ela não sabe o que falar, ela fala. Ela fala sem pensar. Tem que falar. Mas a Bíblia diz que o que controla as palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. É isso, você não sabe porque ele não fala, então ele passa até por inteligente, porque ele foi sábio naquele momento. E em Provérbios 10, 19, está escrito também que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Não é que as palavras não sejam importantes, minhas irmãs. Pelo contrário, por causa da importância das palavras, é que nós devemos refletir antes de falar. Exatamente porque palavras são importantes, é que nós temos que pensar bem e nós precisamos estar envolvidos com as Escrituras, com o Evangelho e buscar a plenitude do Espírito, a sabedoria do Espírito em oração, para que nós saibamos o que dizer. E quando não sabemos o que dizer, oferecer companhia, dispor-se a ouvir mais e falar menos, ou simplesmente chorar com a outra, ou com o outro, são manifestações de genuína sabedoria, que podem trazer mais consolo do que palavras impensadas. Assim, além de aprender a ser sábios no falar, nós precisamos igualmente aprender a sabedoria do silêncio. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça refletir sobre essas palavras que são do Senhor, que possamos buscar ser consoladores que de fato consolem. É claro que para isso nós precisamos ter o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Ele é chamado Consolador. Jesus prometeu que ele nos ensinaria tudo o que deveríamos dizer e que ele ensinaria porque ele ouviria de Jesus. Então o Espírito de Cristo está em nós. Lendo as Escrituras na dependência do Espírito, nós vamos nos tornar consoladores que vão trazer bênção e edificação. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa meditação e queremos pedir que tu nos ajudes a aplicá-la, Senhor. Cada um e cada uma avaliando a sua vida aqui nesta noite, Senhor. Avaliando que tipo de conselheiros nós somos, mesmo para os melhores amigos, se nós de fato temos dado os melhores conselhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais cuidadosos com as nossas palavras e procurarmos conhecer melhor a Tua palavra para aplicá-la corretamente, para que não sejamos tidos por culpados de não falar do Senhor o que é reto. Ajuda-nos para que nossas palavras reflitam, Senhor, a graça que há em Jesus Cristo, que a Tua palavra diz que quando Ele pregava, as multidões se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Que nós que temos o Espírito desse Filho bendito, que é o Teu Espírito, que procede do Pai e do Filho, possamos, pelo poder dele, Senhor, aprender a aconselhar-nos mutuamente para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.